Eu vou passar agora a bola para a professora Elei, que vai tratar do assunto aí sobre a resistência de fungicidas da soja e no manejo do trigo. Muito bem, então, novamente, cumprimento a todos os meus colegas e amigos. Então, vamos discutir esse assunto aí, ó. Quais as estratégias para o manejo da resistência de fungos da soja e do trigo a fungicidas? Só para entender esse assunto, eu vou ter que falar e explicar o que é um fungicida sítio específico. É aquele que vai bloquear, vai paralisar entre milhares de processos metabólicos um só. Por exemplo, a respiração é um processo. Então, alguns sítios específicos agem somente na respiração. Mas os fungos são muito passíveis a mutações. Então, eles são passíveis do que nós chamamos de seleção direcional. Então, para entender o que é seleção direcional, nós precisamos entender que os fungicidas que nós usamos nas lavouras, eles não são mutagênicos. As mutações, as alterações, não são devidas à presença do composto químico, mas eles são selecionadores. Então, como diz ali, ó, nessa seleção direcional, o fungicida mata os fungos sensíveis e deixa os adaptados ou resistentes. E esse, então, cada vez que nós repetimos a aplicação, como mostra essa figura aí, então, vejam bem, quando nós temos um controle eficiente, ó, nesse primeiro hexaedro da vossa esquerda, observem que os pontos azuis, círculos pequenos azuis, representam os esporos sensíveis. Mas isso é natural, no meio dessa população nós já temos alguns mutantes, que são esses 4, 5 vermelhos aqui, isso é normal na natureza. Então, o que acontece no hexaedro seguinte? Nós aplicamos um fungicida sítio específico, vai matar mais azuis, não ataca os verdes, eles vão aumentando, então, a proporção na população, que é no caso, então, do terceiro, e no último lá, que diz, então, falha de controle. Então, vejam bem o que diz essa seta, ó, aplicação repetida de sítio específico em várias safras, numa grande área, é o que nós estamos fazendo, é o que vai determinar, então, o desenvolvimento, a seleção de fungos resistentes aos fungicidas. Então, as estratégias para evitar ou atrasar a resistência. Então, veja bem, ó, a primeira coisa é não usar fungicida sítio específico isolado. E os principais fungicidas sítio específicos usados em trigo e soja são 3, as estrubirulinas, carboxamidas e os triazóis. Na realidade, para os senhores entenderem bem, esses 3 nomes que usei, eu me referi ao composto químico. Com relação, então, ao seu modo de ação, os triazóis são inibidores da membrana celular. As estrubirulinas e carboxamidas agem, então, na respiração. Isso são sítios específicos. Então, ó, não usar fungicida sítio específico isolado. Então, se nós olharmos para o passado, é isso que tem sido feito na agricultura de trigo e soja. Para isso, então, o FRAC, este órgão internacional que tem ação no Brasil, diz que o produtor deverá usar misturas de mecanismos de ação diferentes. Então, vejam bem, se eu tiver, por exemplo, ali que diz o exemplo, um inibidor da desmetilação, triazol, o inibidor da quinona externa, tá? Eles vão, então, ser usados para o controle da ferrugem da soja e das manchas foliares e vão desenvolver esse RS, que é a redução da sensibilidade. Preste, então, atenção. Usar misturas de mecanismos de ação diferente. Nós já temos, então, resistência a todos os triazóis, esses IDMs, resistência às estubirulinas, tá? Principalmente para a ferrugem da soja e para a mancha-alvo, tá bom? Então, veja bem, não é mais eficiente hoje usar em trigo e soja esses produtos, essas misturas isoladas que apresentam resistência cruzada e múltipla. Mas, como o Matheus falou, as estubirulinas ainda são eficientes para controlar a ferrugem da folha do trigo, da soja não. Portanto, a estratégia, tanto para manchas foliares do trigo, como para as doenças da soja, é multissítios, tá? Que é a estratégia mais importante e mais eficiente.
Meus colegas, prestem atenção, não existe estratégia mais eficiente na luta contra a resistência do que os fungicidas multissítios. Se nós tivermos logo no mercado novos ou um novo composto químico sítio específico, certamente a resistência vai se desenvolver a este composto novo, assim como se desenvolveu para esses três que eu me referi. Então, a primeira estratégia, então, é não usar sítio específico isolado, por essas razões. Não adianta mistura dupla ou tripla, porque apresenta resistência cruzada e múltipla. Então, sempre com multissítio. Outro aspecto, reduzir o número de aplicações por ciclo do cultivo. Desculpe, como? Então, veja bem, na ciência, só existe um critério, um método científico, o limiar de dano econômico que o Matheus se referiu. Se a doença causa dano, deverá ser controlada. Não tendo dano, doença secundária, não deve ser controlada, porque o produtor cultiva a soja e o trigo para ganhar dinheiro. Isso é muito importante. Embora não esteja aqui citado, eu consultei um grande pesquisador japonês, Hideo Ishii, e ele, fazendo a pergunta para ele, qual é a solução que ele apresenta para a resistência da ferrugem da soja e, por exemplo, da ferrugem da folha do trigo, os triazóis. Os colegas sabem o que ele me respondeu? Tire do mercado os produtos que não têm mais eficiência de controle. Eu nem tive coragem de colocar neste quadro aqui. Então, vejam bem, como acelerar a seleção direcional? Que é em direção à resistência. Os colegas já sabem. Então, vejam bem, o que nós estamos fazendo em relação à resistência? O manejo que nós estamos fazendo vai impedir o desenvolvimento da resistência, vai paralisar ou vai aumentar? Então, comparem o que nós estamos fazendo com essa afirmativa agora aqui, ó. Quais as práticas empíricas, sem base científica, utilizadas pelos produtores que levam ao aumento da resistência, ou principalmente o aumento do número de aplicações? Saibam também, usar sítio específico, repito, somente, sem multissítio, o número de aplicações, isso, e na grande área, isso leva ao desenvolvimento da resistência. Portanto, práticas empíricas utilizadas que contribuem para o aumento da resistência. Aplicações nos estágios vegetativos sem levar em conta a presença e o dano causado pela ferrugem ou pela doença. Vejam bem, aqui eu sempre gosto de dizer isso, e certamente tem alguns alunos meus me assistindo. Eu sempre disse, aquilo que eu aprendi dos meus professores e ensino hoje ainda para os meus alunos, é que se a doença não causa dano, não merece controle. Por que isso? Repito, porque o produtor cultiva trigo e soja para ganhar dinheiro. Outra coisa, então, primeira prática empírica, aplicar em estágio vegetativo. Como nós estamos falando em trigo, eu falo em estágio vegetativo, mas se estivéssemos falando em soja, eu falaria no pré-fechamento das linhas. Isso não é ciência, eu não aprendi isso na escola de agronomia. B, aplicação no estágio fenológico R1, por exemplo, no caso da soja, sem considerar a presença da ferrugem ou dano causado da doença. Então, por exemplo, os estágios vegetativos em ciência nunca foram recomendados e indicados como momentos de aplicação do controle. E nós temos aqui aplicação preventiva, ausência da ferrugem, ausência da doença. Vejam bem, antes da resistência, todos os fungicidas penetrantes móveis, tá? Que o senhor chama de sistêmico, mas na realidade não é sistêmico. Então, triazóis, distribuínos e carboxamidas, antes da resistência, eles tinham ação de controle preventiva, curativa e erradicante. Portanto, aí está a razão. D, aplicação no pré-fechamento das linhas da soja, sem considerar a presença e o dano resultante da ferrugem. Eu repito com a maior tranquilidade, isso eu não aprendi dos meus professores na graduação e pós-graduação e também não ensino hoje para os meus alunos. E aplicação de fungicidas sítio específicos, então os três aqui citados, em mistura dupla ou tripla, não interessa, eles têm resistência cruzada e múltipla, sem adição de multissítio em vermelho, tá? Hoje, sem multissítio, o controle é inferior a 40%.
E isso, portanto, vai demandar um maior número de aplicações e vai agravar a situação. Lembrem, os fungicidas não são mutagênicos, eles são agentes selecionadores. Quanto mais aplicar o sítio específico, sem multissítio, mais agrava-se o problema. Aplicação de produtos sem eficácia fungicida comprovada e não recomendados. Hoje, me perdoem, hoje o que se tiver à mão, a gente consegue, então, vender para os produtores. Então, não use produto sem eficácia comprovada e muito menos aqueles que não são recomendados. E creio que todos que me ouvem sabem. O máximo rendimento hoje nós obtemos com controle acima de 80%. Então, o lucro do produtor depende da eficácia do controle e do custo dessa operação de controle. Vejam bem, então, nós temos agora uma imagem diante de nós aqui, e me perguntam, muitas vezes, qual é a situação, o que deve ser recomendado no caso desta doença aqui, que é exemplo, a combinação de doenças, manchas foliares e ferrugem, desfolhou completamente, matou as folhas do trigo, e lembro que o Matheus mostrou que para o máximo rendimento nós precisamos pelo mínimo 4 folhas sadias responsáveis pelo enchimento de grão. Neste caso aqui, vejo bem os senhores, ainda não temos um fungicida capaz de ressuscitar planta morta.